A gente vai fazer hoje uma videoaula sobre vetores, né, a parte básica, os conceitos iniciais. E para a gente poder entender o que é vetor, a gente precisa saber muito bem a localização do plano cartesiano. Quando a gente trabalha com os vetores no R2, né, em duas dimensões, a gente precisa de uma localização em duas dimensões. E essa localização, né, que a gente faz é através do plano cartesiano, que é formado por dois eixos perpendiculares, né, eles fazem 90 graus. Esse eixo X ele é chamado de eixo das abscissas e o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. E quando eu quero fazer qualquer localização de ponto, né, nesse plano cartesiano, a gente utiliza um par ordenado de coordenadas x, y. E ele tem esse nome de par ordenado porque tem que seguir essa ordem. Quando eu coloco, né, uma localização, né, através de um ponto x, y, primeiro ele vai dar as coordenadas, né, de quanto, né, esse ponto vai se locomover no eixo x e o y, quanto que ele vai andar no eixo y. Por exemplo, se eu quero fazer a localização de um ponto A de coordenadas 3 e 2 no plano cartesiano, estou fazendo esse plano aqui mesmo, significa que eu preciso andar 3 unidades no eixo x e 2 unidades no eixo y. E esse aqui é o meu ponto A, que é o ponto do exemplo, ok? Por que a gente está vendo essa localização no plano cartesiano? Porque quando a gente vai trabalhar com vetores, a gente trabalha tanto no R2 quanto no R3 e futuramente em álgebra vocês vão ver que a gente trabalha com vetores até no RN. E para a gente trabalhar com vetores no R2 a gente precisa saber, né, localizar muito bem os pontos no plano cartesiano. Afinal, o que são vetores? São segmentos orientados, né? Eu preciso dizer qual é a direção desse vetor, qual é o sentido desse vetor e qual seria o tamanho desse vetor. Eu costumo fazer uma comparação entre vetor, né, grandeza vetorial e grandeza escalar. Por exemplo, se eu pedir assim, Joãozinho, vai na padaria comprar 5 pães. Ele vai na padaria e ele vai conseguir me trazer 5 pães. Agora, se eu falar assim, Maria, vai na padaria, traz 5 pães e depois dá 10 passos. Ela vai comprar os 5 pães, depois que ela sai da padaria, ela vai ficar olhando, vou dar 10 passos para onde? Então, nesses exemplos aqui que eu acabei de falar, a gente tem duas grandezas sendo citadas. A grandeza escalar, que é a quantidade de pães, por exemplo, e a grandeza vetorial, que seria a quantidade de passos. A grandeza escalar, apenas com a quantidade solicitada, ela foi suficiente para você entender, né, o que estava sendo pedido. Agora, quando eu peço os 10 passos, que seria a minha grandeza vetorial, só essa informação não é suficiente. Por quê? Porque eu preciso saber qual é a direção e o sentido que eu preciso dar desses 10 passos. Então, quando eu trabalho com um vetor, né, no R2, no R3 ou no RN, na verdade eu estou trabalhando com grandezas que necessitam mais do que uma informação, né, numérica para ser compreendida. Ela precisa também de um sentido e de uma direção. Então, vamos ver agora os vetores no R2, como que eles se comportam e como que a gente vai construí-los no plano cartesiano. Vetores no R2. Se eu tiver um vetor de coordenadas, por exemplo, né, 3 e 2, o que é um vetor de coordenadas 3 e 2? É a mesma coisa que um ponto de coordenadas 3 e 2? Mais ou menos. Um vetor de coordenadas 3 e 2 que seria um segmento orientado que vai partir da origem e vai se conectar ao ponto 3 e 2 do plano cartesiano. Então, quando eu tiver apenas a coordenada, né, do vetor, né, único, o vetor é 3 e 2, significa que esse vetor ele partiu da origem, que é 0, 0, e foi em direção ao ponto especificado 3 e 2. A
vai ser ponto 0, 0? Não. Às vezes eu posso fazer a construção de um vetor conectando dois pontos. Por exemplo, eu quero construir agora um vetor W que vai ser um vetor AB, sendo o ponto A, aí eu estou falando de ponto, né? Por isso que a gente utiliza essas setinhas em cima das letras para indicar que já são vetores. Se não tiver setinha, porque é apenas um ponto no plano cartesiano. Então, sendo A ponto 1 e 3, né? E B ponto menos 2 e 1. Então, eu quero construir esse vetor AB. Como que a gente vai construir ele? Então, eu vou conectar o ponto A, que seria agora a minha origem, deixa de ser o ponto 0, 0, e esse ponto passa a ser a nova origem do vetor W. Então, eu vou conectar o ponto 1 e 3 com o ponto, que seria a outra extremidade, menos 2 e 1. Então, menos 2 do x com 1 do y. Então, meu vetor, ele teria como origem o ponto 1 e 3, né? E depois a outra extremidade no ponto menos 2 e 1. Eu consigo fazer algum cálculo através do vetor W, utilizando os pontos A e B? Sim. Se eu quiser calcular as coordenadas do vetor AB direto, sem precisar, né, esboçar esses pontos no plano cartesiano, se eu quero calcular o ponto, aliás, o vetor W, que é o vetor AB, basta a gente fazer o cálculo B menos A, que são as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Nesse caso, ó, as coordenadas do ponto B, menos 2, menos 1. E o x, 1, menos 3. Aí quando você resolve, ó, menos 2, menos 1 dá menos 3, e 1 menos 3 dá menos 2. Aí você vai perguntar, a gente vai encontrar o mesmo vetor que está ali? Vamos dar uma olhadinha. Quem seria o vetor W menos 3 menos 2? É um vetor que sai da origem, né, e se conecta a esse ponto. Olha só que interessante o que acontece quando eu traço esse vetor aqui. Menos 3 e menos 2. Lembrando que, como ele tem única coordenada, né, ele não é formado por dois pontos, significa que esse vetor ele parte da origem 0, 0. Então, eu vou conectar a origem 0, 0 a esse vetor menos 3 e menos 2. Então, ó, origem 0, 0 a esse vetor menos 3 e menos 2. Meu desenho não está lá essas coisas, mas eu acho que dá para perceber que os dois vetores criados, eles são praticamente idênticos. Por quê? São paralelos, eles possuem a mesma inclinação, têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Então, são dois vetores iguais, certo? Então, esse vetor W, que é construído através de pontos AB, ele pode ser construído através da conexão entre os pontos A e B, ou você pode calcular o vetor W, que é o vetor AB, fazendo o cálculo B menos A. E quando você faz o B menos A, você encontra exatamente o mesmo vetor ali de cima. A gente pode fazer também algumas operações com esses vetores, e essas operações elas são fundamentais tanto dentro da geometria analítica, né, que é a nossa disciplina, quanto dentro da física, né, dentro do cálculo, dentro da álgebra linear. Então, são conteúdos e conceitos que a gente vai utilizar bastante ao longo do curso. O que seria, por exemplo, uma soma de vetores? Vou colocar aqui um cantinho. A soma de vetores, ela é muito útil, por exemplo, em física, quando você quer somar forças. A gente sabe, por exemplo, que a força ela é uma grandeza vetorial, porque ela tem que ter um módulo, uma intensidade, um valor numérico, uma direção e um sentido. Tem que saber onde eu estou aplicando essa força, em que sentido que eu estou aplicando essa força e com qual intensidade eu estou aplicando essa força. E aí, por exemplo, rola muito esses probleminhas. O cara puxa um bloco para cá, uma outra pessoa puxa esse bloco para cá, e afinal de contas, para onde que esse bloco vai estar se deslocando? Pela força resultante. Então, como que a gente obtém essa força resultante ou um vetor resultante da soma de dois vetores?
Eu vou colocar primeiro um exemplo numérico. Vou trabalhar só com o primeiro quadrante para ficar mais fácil. Vamos supor que eu tenha um vetor V de coordenadas 5 e 1 e um vetor W de coordenadas 1 e 4. E eu quero calcular o vetor x, que vai ser exatamente o vetor V mais o vetor W. Então, primeiro eu vou fazer isso graficamente, depois eu vou fazer algebricamente. Como que é isso graficamente? Eu vou esboçar, né, o vetor 5 e 1 no plano cartesiano. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 1. Então, o vetor 5 e 1 vai ser um vetor que parte da origem e se conecta ao ponto 5 e 1 do plano. Esse aqui é o vetor V. Agora eu tenho o vetor W, que é o vetor 1 e 4. Quem é o vetor W? É o vetor que sai da origem e se conecta ao ponto 1 e 4. Então aqui, ele vai sair daqui e vai vir para cá. Deixa eu colocar aqui o vetor W. Agora, quem vai ser o meu vetor resultante, V mais W? Algebricamente, para você efetuar a soma de dois vetores, basta você somar as coordenadas de x com x e y com y. Então, o meu vetor x aqui, ó, que é o V mais W, é a soma das coordenadas de x, 5 mais 1, com as coordenadas de y, 1 mais 4. Então, o meu vetor x vai ser o vetor 6 e 5. Vamos dar uma olhadinha nesse vetor aqui. Quem seria o vetor 6 e 5 aqui no gráfico? Só ampliar porque vai precisar do 6 e vai precisar do 5. Como não está numa escala muito fiel, pode ser que a parte gráfica não fique, né, exatamente como deveria ficar. Mas, se você colocar, por exemplo, ou no GeoGebra ou no papel quadriculado mesmo, você vai ver que dá certinho os pontos. Ponto 6 e 5. Então, 6 e 5. Então, esse vetor x seria um vetor que parte da origem e se conecta a esse ponto aqui. Ok? Como que eu poderia obter esse vetor x sem precisar, né, efetuar a soma dos vetores coordenada por coordenada? Existe o que a gente chama de regra do paralelogramo. Você pega os dois vetores que você quer somar e você monta um paralelogramo com esses dois, ou seja, você repete esse vetor que está aqui na frente. Quando você vai repetir esse vetor, vou só pegar os pontos dados, para não confundir muito aqui o desenho. Então você vai pegar esse vetor preto, W, e vai repetir ele aqui na frente. Na verdade, ele vai ter que se deslocar uma unidade para cá e subir 4, então vai parar lá no 5. Ele para exatamente aqui, né? E quando você pega esse vetor V aqui embaixo e projeta ele aqui em cima, ele vai ser esse vetor aqui. E quem é esse vetor x? É a diagonal desse paralelogramo. Então, mesmo, né, que eu não tivesse feito os cálculos algébricos, eu poderia traçar o vetor resultante, V mais W, só através do gráfico, né? Você traça o paralelogramo e você efetua a diagonal desse polígono. Muitas das vezes em física vocês utilizam isso. Você tem uma força para cá, uma força para cá, né? Muitas das vezes é dado até o ângulo que essas forças, né, que esses vetores eles fazem entre si, e eles pedem a força resultante. E você calcula, né, o tamanho desse vetor resultante através da lei dos cossenos. Isso é muito utilizado. Mas se você souber as coordenadas vetoriais dessas forças, fica muito mais simples, né, o cálculo da resultante das forças. Ok? Então é mais ou menos isso. Então a gente tem que saber que vetor é um segmento orientado, ele não é só o valor numérico dele não é suficiente para a gente ter conhecimento acerca do comportamento desse segmento, então ele precisa ter uma direção e um sentido. Esse vetor no R2, ele possui coordenadas x e y, que sempre partem da origem e vão em direção a esse ponto.
E se eu quiser calcular um vetor através de dois pontos, né, um vetor AB, basta você fazer a subtração de coordenadas B menos A. E para somar ou subtrair vetores, que a gente fez aqui nesse último, se for só a parte algébrica, basta você efetuar cálculo coordenada por coordenada. Eu vou só mostrar para vocês como que funcionaria mais ou menos o vetor no R3, mas vai ser só a parte inicial mesmo. Vou mostrar como que é o R3 para a gente sai do plano cartesiano, vai para um espaço tridimensional, e a gente agora, ao invés de ter um ponto com duas coordenadas x e y, a gente passa a ter um ponto com coordenadas x, y, z. E como que vai funcionar esse desenho? Vou até aproveitar aqui essa escrita de vetores para indicar vetores no R3. Na verdade, a gente vai ver que todos os cálculos, né, todas as resoluções de problemas são feitas de maneira análoga ao R2. Então, se você entende o conceito de como você trabalhar com vetores no R2, basta você transportar, né, essa ideia para o R3, que é praticamente a mesma coisa. Só existe a inclusão de mais uma coordenada. Então, no R3, a gente sai do plano cartesiano e passa para um espaço tridimensional. Então, esse espaço tridimensional, se eu consigo fazer o desenho aqui bonitinho, ele vai ter 3 eixos. O meu plano vai ser esse, que vai ser o X e o Y. E a gente tem agora, né, a inserção de mais um eixo, que seria o eixo Z. E quando eu tenho um ponto nesse espaço, eu tenho um ponto de coordenadas X, Y e Z. Então, se eu quiser traçar, por exemplo, o ponto 2, 3 e 4, eu vou ter que andar 2 unidades no X, tentar fazer mais ou menos o tamanho, 3 unidades no Y e 4 unidades no Z. E como que ficaria esse ponto? Primeiro eu vou botar mais ou menos o espelho dele no plano, que seria 2 e 3. Ó. Só que tem que lembrar que a gente está no tridimensional, né, nas 3 dimensões, então não pode fazer muito retinho, tem que fazer inclinado com um paralelogramo. Depois disso você vai fazer a projeção dele aqui no 4, 3, como se estivesse fechando um paralelepípedo, né? Esse aqui seria o meu ponto P da, tá vendo? Ele andou 2 unidades no X, andou 3 unidades no Y, depois ele sobe 4 unidades no Z. Então ele fica exatamente aqui flutuando. Quais são os nomes dos meus eixos? Continua sendo abscissa e ordenada, e um novo eixo, que é o eixo Z, ele tem o nome de cota, ok? Então, depois vão ser divulgados mais alguns vídeos com resoluções de questões que envolvem, né, esses temas. Então, basicamente é isso, gente. Vetores é a parte básica e, né, essencial para qualquer estudo de geometria analítica, física, álgebra linear, até mesmo em cálculo a gente usa um pouco de vetores. Então, estudem, se tiverem alguma dúvida, é só mandar para a gente que a gente responde, ok? Muito obrigada.